vamos trabalhar hoje comigo, mistura de soluções. As misturas de soluções, elas são divididas da seguinte maneira. Você tem mistura de soluções sem reação química, aí você tem mistura de mesmo soluto e mistura de solutos diferentes. Você tem mistura de soluções com reação química, onde você tem solutos diferentes. Essa aula aqui é uma aula de segundo ano, tá certo? É a nossa aula 2. Tudo bem, pessoal? Joia, vamos em frente. Vamos começar com a definição do que é equivalente grama, o equigrama. Ele diz o seguinte: a quantidade da substância que reage com 1 mol de elétrons. Então você tem uma expressão, uma equaçãozinha que diz assim: X substância mais 1 mol de elétrons é igual a equivalente grama. Como é que se define matematicamente o equivalente grama? O equigrama é igual a massa molar dividido por K, onde esse K pode ser o número de hidrogênios ionizáveis, o número de hidroxilas, a carga total positiva ou negativa, o número de elétrons perdidos ou ganhando uma reação redox, reação de oxirredução. Qual é a unidade de equivalente grama? Grama por equivalente grama. Vamos ver como é que se faz o cálculo de equivalente grama. O equivalente grama de um ácido é igual à massa molar do ácido dividido por o número de hidrogênios ionizáveis H+. Por exemplo, eu peguei o equivalente grama do HCl, é igual a 36 dividido por 1, porque 36 é a massa molar do HCl, hidrogênio é 1 grama por mol, e o cloro é 35, que na verdade seria 36,5, eu botei no caso, é só 35. Então fica o que? 36 gramas por equivalente grama. O equivalente grama da base, no caso equivalente grama da base, você vai ter a massa molar da base dividido pelo número de hidroxila. No caso do hidróxido de sódio, NaOH, a massa molar é 40 dividido por 1 dá 40 gramas por equivalente grama. O equivalente grama de um óxido, como é que se calcula o equivalente grama de um óxido? Vocês estão vendo pela expressão que eu tenho a massa molar do óxido e pela carga total positiva ou negativa. Eu peguei o CaO, o óxido de cálcio. Carga total positiva mais 2, carga total negativa menos 2. Então eu pego 56, que é a massa molar de por 2, dá 28 gramas por equivalente grama. Eu pego o equivalente grama de um sal. Aqui é o equivalente grama de um sal. Você tem a massa molar do sal e pela carga total positiva e negativa. Aqui eu peguei o NaCl, carga total positiva mais 1, menos 1. Observe aqui eu coloquei cloreto de sódio, é 58,5 por 1, que dá 58,5 gramas por equivalente grama. E por último, o equivalente grama do redox. Eu pego a massa molar do oxidante ou do redutor, ou seja, quem sofreu oxidação ou quem sofreu, no caso aqui o oxidante é quem sofreu redução e o redutor é quem sofreu oxidação, pelo número de elétrons perdidos ou ganho do oxidante e do redutor. Nessa expressão aqui eu tenho ferro 0 passando para ferro 2 mais, perdeu 2 elétrons, oxidação, agente redutor. Enxofre 0 mais 2 elétrons passou para enxofre 2 menos, redução, agente redutor. Se eu peço, tá vendo aqui, agente redutor é o ferro, agente oxidante é o enxofre. Se eu peço, por exemplo, o equivalente grama do ferro passando de ferro 0 para ferro mais 2, significa que ele perdeu 2 elétrons. Então fica 56, que é a massa do ferro, e por 2 dá 28 gramas por equivalente grama. E como é que a gente faz para calcular o número de equivalente grama, que é o NE, que grama ou simplesmente NE? É uma relação entre a massa da substância, a espécie química, em grama, e seu equivalente grama, que é grama por equivalente grama. Então, o número de equivalente grama, tá aqui, é a massa por equivalente grama. Como é que fica as unidades? Grama dividido por grama por equivalente grama, você vai ter no final a unidade só equivalente grama. Então, a unidade de número de equivalente é equivalente grama. Vamos ver um exemplo. Qual o número de equivalente grama presente em 98 gramas de ácido sulfúrico? Aí eu tenho o equivalente grama do ácido sulfúrico, é 98 por 2, infirma anteriormente como é que faz, a massa molar pelo total de hidrogênios ionizados, dá igual a 49
grama por equivalente grama. Como é que é o número de equivalente grama do ácido fúrico? É 98 por 49, que dá 2 equivalente grama. Então, em 98 gramas de ácido fúrico, eu tenho 2 equivalente grama. Vamos para frente mais um pouquinho. Quando a gente falou lá no início sobre o tipo de mistura de solução, tem lá a mistura de solução, que é exatamente a mistura de solução sem reação química, a mistura de mesmo soluto. Como é que a gente resolve esse probleminha? A gente diz a concentração final após a mistura é calculada por uma média ponderada. Ora, eu tenho um exemplo aqui onde eu tenho o A, substância, solução A, com a massa M1, concentração C1, volume 1. Uma outra solução A, massa M2, C2, V2. E no final eu tenho aqui a solução A, que é a soma dos dois volumes iniciais, a soma das duas massas iniciais. Tá certo? Então aqui eu tenho massa total M1 mais M2 e volume total V1 mais V2. E eu quero calcular essa concentração final desta mistura aqui. Mas a gente tem que relembrar o seguinte, o que é a concentração comum? É a massa do soluto ou o volume da solução. No caso aqui eu estou apelidando de M1 e de V1. Daqui eu tiro que M1 é igual a C1, V1. C2, M2, V2. Daqui eu tiro que M2 é igual a C2, V2. Olha, o que é o C? Né? A massa do soluto ou o volume da solução, ou seja, M1 mais M2 e por V1 mais V2. Então, se eu substituir o M1 por C1, V1, se eu substituir o M2 por C2, V2, eu vou ter C1, V1 mais C2, V2 dividido por V1 mais V2. Isso aqui é chamado de média ponderada. É uma média ponderada. O que eu vou fazer agora? Eu vou extrapolar para as outras expressões. Expressões correlatas para outros tipos de concentrações. Se eu estou trabalhando em concentração molar, eu tenho M1, V1 mais M2, V2, V1 mais V2. Se eu estou trabalhando concentração normal, N1, V1 mais N2, V2, V1 mais V2. Se eu estou trabalhando em concentração molar inicial, massa do solvente inicial, mais concentração molar final, massa do solvente final, dividido pela massa do solvente inicial, mais a massa do solvente final. Se eu estou trabalhando com título, é título inicial vezes a massa da solução inicial, título final vezes a massa da solução final, dividido pela massa da solução inicial, mais a massa da solução final. Concentração comum, você tem C1V1, mais C2V2 e por V2. Se eu supor que eu tenha N soluções misturadas, eu posso dizer que eu tenho C1V1 mais C2V2 mais reticência mais CnVn, dividido por V1 mais V2 mais reticência mais Vn. Estas expressões aqui são expressões para cálculo de concentração após a mistura de mesmo soluto. Que eu posso ter duas soluções, 3, etc. Por exemplo, mistura-se uma solução de ácido fúrico 500 ml, 0,5 molar, com outra 700 ml, 1,5 molar. Calcula a concentração molar da solução final na mistura. Então eu tenho situação 1, ácido fúrico V1 500 ml 0,1 molar. Situação 2, 700 ml V2 M2 1,5. Eu quero calcular a concentração da solução final, onde eu tenho um volume de 1.200 ml, que é 500 mais 700. Então aplica a expressão M1 V1 mais M2 V2 e por V1 mais V2. Vou substituir M1 é 0,5, V1 é 500, mais M2 que é 1,5, vezes o V2 que é 700, dividido por 500 mais 700. Quando a gente faz essas continhas aqui, você fica 1.300 por 1.200, que dá aproximadamente 1,08 molar. Então essa concentração dessa solução final bem aqui é aproximadamente 1,08 molar. 1,08 molar, ou seja, 1,08 mol por litro. Nós vamos para o outro tipo de mistura que foi colocado no início, onde você tem uma mistura de soluto diferente sem reação química, ainda dentro daquela mistura que não acontece reação química. Bom, quais são as condições para que não ocorra reação química? Porque quando a gente vai resolver um problema desse, você tem que saber qual é a condição que não acontece reação química. Então, se eu tenho o mesmo cátio ou a mesma família por cátio, no caso aqui eu peguei o exemplo do NaCl
Na2SO4, são dois sais. O que eu observo aqui? Eu tenho o mesmo cátion. Se eu tenho o mesmo cátion, não ocorre reação. Observe agora que eu tenho o sódio, NaCl, e tenho o K2SO4. O potássio pertence à família do sódio, que é a família 1A. Então também não ocorre reação. Qual é a outra situação que não ocorre reação? Você tem mesmo ânion ou a mesma família para os ânions. O cara aqui eu peguei NaCl, onde tem o cloro, onde eu tenho o cloro, e aqui eu tenho também o cloro, no caso o cloreto e o cloreto. Não ocorre reação. No NaCl eu peguei o cloreto e peguei o fluoreto, são a mesma família 7A, então também não ocorre reação. Como é que eu faço o cálculo da concentração final de cada misturando? No caso aqui eu misturando A e B, tá certo? A gente diz que o cálculo da concentração final de cada misturando é feito pela lei de diluição, que nós já estudamos na aula passada, diluição. Então eu tenho aqui situação 1, eu peguei uma solução A, situação 1, concentração 1, 10 gramas por litro, volume 1, 3 litros. A solução B, concentração inicial 5 gramas por litro, volume 7 litros. Após a diluição, a solução A, ela tem um volume que é 10 litros, eu quero calcular a nova concentração 2. Então eu pego C1V1 igual a C2V2. Ora, concentração 1 é 10, volume inicial é 3, é igual a C2 vezes 10, que é o volume final. C2 é igual a 3 gramas por litro. Então essa solução estava com 10 gramas por litro, passou a ter a concentração de 3 gramas por litro. A solução B, após a diluição, ela vai ter um volume de 10 litros, eu quero calcular qual a concentração C2. Aplica a mesma expressão, C2V2 igual a C1V1. Ou o contrário, tanto faz. C2 eu não tenho, eu tenho um volume que é 10, que é o volume final. C1 eu tenho, que é 5 gramas por litro. E tem um V1 que é 7. C2 fica 10C2 e 5 vezes 7 é 35. 35 dividido por 10 dá o quê? 3,5 gramas por litro. Então essa solução aqui tem a concentração de 3,5 gramas por litro no final. E no início tinha uma concentração que era exatamente 5 gramas por litro. Tá certo? Então essa é a situação. Vocês estão vendo as duas situações que eu coloquei, ó. Situação 2 e 2, onde eu vou ter exatamente C1V1, C2V2, C1V1, C2V2 para calcular a solução final após a mistura. Você aplica a lei de diluição. Vou fazer uma definição de concentração normal, porque é interessante eu saber concentração normal para poder ver os outros tipos de concentração, os outros tipos de mistura de soluções. A concentração normal, N, é definida como sendo a relação entre o número de equivalente grama do soluto Ne1 e o volume da solução em litro. Então, o número N, que é a concentração normal, é o número de equivalente grama do soluto pelo volume. A unidade é equivalente grama por litro, que é chamado de normal, que é N. Vamos ver um exemplozinho. Calcule a concentração normal de uma solução que contém 3 equivalentes gramas no balão de 500 ml. Então eu tenho os dados, que era a concentração normal N, interroguei, o número de equivalente grama é 3 equivalentes gramas e o volume é meio litro. Ora, o número de equivalente pela definição, a normalidade é o número de equivalente pelo volume, fica o número de equivalente é 3 por meio, então isso aqui dá 6 equivalentes gramas por litro, ou seja, 6 normal. Vamos para o segundo exemplo. Calcule o número de equivalente grama de ácido fúrico presente numa solução de 500 ml e concentração 4 normal. Quero o número de equivalente grama do soluto. Tem o volume que é meio litro e tem a normalidade que é 4. Daqui eu tenho da expressão geral que o número de equivalente grama do soluto é igual a normalidade vezes volume. Eu só fiz colocar 4 vezes 0,5, 2 equivalente grama. Vamos para o terceiro exemplo. Qual o volume de uma solução de ácido fúrico no balão, sabendo a sua concentração é 10 normal e que tem 5 equivalente grama. Eu quero saber o volume da solução. Esse volume vai sair em litro. Então, normalidade vezes volume é igual a NE, né? NV é igual a NE. Volume é NE1, ou seja, número de equivalente do soluto pela normalidade, ou seja, pela concentração normal. Então, se aqui eu tenho o número de equivalente do soluto 5, dividido por 10, então dá o quê? 0,5 litro.
0,5 litros, isso equivale o quê? A 500 ml. Qual foi a expressão que derivaram da concentração normal? Por que eu estou mostrando isso? Que eu vou precisar lá na frente. Eu tenho o número de equivalente grama do soluto igual a normalidade vezes volume, e tem um volume que é o número de equivalente grama do soluto sobre a normalidade. Além da principal, que é a concentração normal, o número de equivalente grama do soluto sobre o volume da solução em litro. Ora, nós vamos agora ver a mistura de soluto diferente com reação química. Como é que a gente faz para calcular? O cálculo da concentração após a mistura é feito se utilizando a lei de equivalência. O que é essa lei de equivalência? Se eu tenho uma reação A mais B produzindo C mais D, eu tenho um número de equivalente de A, tenho um número de equivalente de B, tenho um número de equivalente de C, tenho um número de equivalente de D. O que é que eu sei da lei de equivalência? Que o número de equivalente de A é igual ao número de equivalente de B, que é igual ao número de equivalente de C, que é igual ao número de equivalente de D. Então, os números de equivalentes são iguais. Vamos ver uma reação. Eu tenho uma reação A mais B, produzindo C mais D. Inicialmente, eu coloquei para a solução A 1 litro e 2 equivalente grama. Para a solução B, eu coloquei 2 litros e 3 equivalente grama. Antes de acontecer a reação, antes da reação, eu tenho para o composto C formado na solução, eu tenho um volume de 3 litros, e para o D, eu tenho um volume de 3 litros também. Eu somei 1 litro mais 2 litros, dá 3 litros. Mas eu tenho um zero equivalente de um, zero equivalente de outro, porque não aconteceu a reação ainda. Para acontecer a reação, pessoal, tem que estar fora daquelas exceções que eu coloquei anteriormente lá, reações, lá onde eu coloquei mistura de soluto diferente, sem reação. Após a reação, a menor quantidade, ela é consumida totalmente. Se eu consumir 2 e 2 daqui, sobrou 1. E formaram-se 2 equivalentes, 2 equivalentes. Como é que eu calculo a nova concentração de A? Nova concentração de A vai ser o número de equivalente dele, que é 0, dividido por 3, então dá 0 normal. E de B fica 1, porque o número de equivalente que sobrou foi 1, dividido por 3 dá 1/3, aproximadamente 0,33 normal. E qual é o número de equivalente de C? Tá certo? É 2. Então a normalidade de C é 2 por 3, que dá aproximadamente 0,63 normal. E a concentração normal de D vai ser 2 por 3 também, que é aproximadamente 0,63 normal. Então o que foi que você viu aí? Que eu peguei os equivalentes gramas após a reação e dividi pelo volume total da mistura e obtive as novas concentrações para todas as substâncias envolvidas na reação. Vamos ver como é que eu faço isso aqui num problema. Diz assim, cálculo das concentrações das espécies químicas em solução para soluto diferente com reação química. Isso quer dizer o quê? Vou calcular a concentração do ácido fúrico, do hidrogênio de sódio, do sulfato de sódio e não da água. A água não precisa calcular a concentração porque a água está pura. Antes da reação, eu coloquei 2 litros de ácido fúrico com 2 equivalentes gramas. Coloquei 6 litros de hidrogênio de sódio com 3 equivalentes gramas. E como eu estou somando as duas, dois volumes, aqui vai ter 8 litros, aqui também vai ter 8 litros. Está no volume de 8 litros. Isso antes da reação eu tinha 2 equivalentes, 3 equivalentes, aqui 0 equivalente grama e aqui 0 equivalente grama. Após a reação, a menor quantidade reagiu toda, aqui ficou 0 equivalente, aqui ficou 1 equivalente, aqui ficou 2, aqui ficou 2. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a concentração do H2SO4. 0 por 8, 0 normal. Do NaOH, 1 por 8, 1/8 normal. E do ácido fúrico, 2 por 8, dá 1/4 normal, que é 0,25 normal. Mas aí eu quero a concentração de todos os íons em solução. Do ácido fúrico, do hidrogênio de sódio e do sulfato de sódio. Como é que eu faço a concentração desses íons? Eu ionizo o ácido fúrico, que é 2H+, mais SO4, 2-. Como a concentração dele é que é 0, ficou 0 normal, 0 normal, 0 normal. Aí eu fiz a mesma coisa agora, só que eu fiz a dissociação do hidrogênio de sódio. É 1/8, o Na+ é 1/8, porque a relação estequiométrica é de 1 para 1 para 1, e aqui também é 1/8. Vamos ver agora do Na2SO4. Aqui é 1/4 Na2SO4, tá certo? 1/4 normal. Como eu quero de 1 para 2, aqui é multiplicado por 2. Então, 2 vezes 1/4 dá meio normal, mais 1/4 normal. Bom, gente, quero saber as concentrações dos íons em solução. Qual a concentração do H+? 0.
Qual é a concentração do sódio? Sódio eu tenho aqui, que é 1/8, e tenho aqui, que é meio. Então eu sou meio, 1/8 mais meio, que dá 5/8 do normal. Qual é a concentração do sulfato? Sulfato aqui está 0, mas o sulfato aqui está 1/4. Então eu somei 0 mais 1/4, dá 1/4 do normal. E qual é a concentração da hidroxila, o H-? É 1/8, porque só tem hidroxila aqui nesse ponto. Só tem hidroxila aqui. Resumidamente, o que é que eu tenho? Concentração do ácido sulfúrico 0 normal, concentração do hidróxido de sódio, tudo isso após a reação, 1/8 normal, concentração do sulfato de sódio após a reação, 1/4 normal, a concentração dos íons após a reação, do H+, é 0 normal, do sódio, e o sódio é 5/8 do normal, do íon sulfato é 1/4 normal, e do íon hidroxila é 1/8 do normal. O que que nós vimos aqui? Nós vimos um estudo sobre misturas de soluções, sendo que você tem as misturas de mesmo soluto, tá certo? Teve a mistura de soluto diferente sem reação química e teve a mistura de soluto diferente com reação química. O que que nós vamos fazer aqui? Vocês vão dar, após o término dessa aula, uma estudada no livro de vocês, pega o índice, vê lá onde é que está a mistura de soluções, e eu vou deixar aqui no final também uma listinha pequenininha de exercícios para ser feito da mesma maneira da primeira aula, para a gente se apresentarem, para você me apresentar essa lista quando for no final do período, no final, quando a gente terminar esse período da pandemia, que a gente vai retornar para as aulas com fé em Deus, aí nós vamos ter essa lista para ser computado como notas para vocês. É isso que nós vamos fazer. No mais, só quero agradecer a vocês e tudo jóia. Que Deus sempre abençoe a todos nós. Deus seja louvado.